Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de 4 episódios abordando o tema do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Marcos de Almeida, Bernardo Shaw e Steven Kirchner são os participantes desta conversa e hoje discutem sobre as questões metodológicas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. Eu sou o Marcos de Almeida, sou um dos professores servos aqui dos Servos de Cristo e tenho o privilégio de estar com 2 queridíssimos amigos, né? O professor Steven Kirchner e o professor Bernardo Shaw. São professores competentes na área de línguas, conhecem o hebraico, o grego, conhecem teologia bíblica, são professores que lecionam epístolas, evangelhos, enfim. Eu quero passar agora a palavra para o nosso professor mais novo, que é o professor Estevão. Poxa, quanta deferência! Eu já sou computado como móveis e utensílios aqui no seminário nos últimos anos, mas é uma alegria estar com vocês aqui, com o Marcos, o Bernardo, conversar um pouquinho sobre assuntos tão importantes quanto a Bíblia e o Antigo Testamento no Novo, né? E, para mim, alegria ainda maior, privilégio, honra estar aqui. Obrigado, Marcos, pela introdução, obrigado pela oportunidade e privilégio de estar aqui com vocês. Sempre bom estar. Não é a primeira vez que a gente grava um episódio de podcast, tanto com o Marcos quanto com o Estevam também, então, alegria, muito bom. E eu me sinto privilegiado de estar com vocês, né? Para quem nos ouve, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né? O professor Estevão, acho que mais de 30 anos, hein, professor, que você está lecionando aqui na casa, né? No ano que vem vai completar 30 anos. 30 anos, eu já estou projetando, né? E o nosso tema hoje é o uso do Antigo no Novo Testamento, né? A revelação de Deus como um todo, né? Especificamente, o nosso tema de hoje é pensar e trabalhar a questão das metodologias ou da metodologia, né? De qualquer maneira, a ideia é nós conversarmos um pouco, né, a respeito de como é que o autor faz o uso, né, dos textos do Antigo Testamento, talvez até que tipo de texto ele use e como é que nós podemos entender um pouco melhor, né, todo esse contexto. De fato, quando nós pensamos no Novo Testamento, nós não podemos isolá-lo e pensar. Nós temos alguma coisa aqui que é completa em si mesmo. Ela, por si só, fala, obviamente, tem uma mensagem muito clara, chamada Evangelho, Boa Notícia, que tem relação direta com a personagem mais importante do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Mas todo o linguajar do Novo Testamento está ancorado no Antigo Testamento. Então, tem coisas que não podem ser adequadamente entendidas por quem lê, a não ser que tenha pelo menos um conhecimento básico dos fundamentos dos quais os autores no Testamento procedem, né? Que tem a ver com a literatura vasta, inclusive, do Antigo Testamento. Então esse é um pressuposto que nós não podemos esquecer. Eu acho que é importante, mestre, você usar esse termo linguagem usada pelos autores do Novo Testamento, porque a gente fala muito da questão do uso do Antigo Testamento no Novo e eu acho que tem uma utilidade metodológica no uso desse termo, mas se a gente for analisar exatamente o que está acontecendo ali nos textos, é muito mais do que um mero uso de uma literatura anterior a eles. Sim. Mas, na verdade, é a própria maneira de se comunicar, né? Então, quando a gente se lembra que os autores do Novo Testamento são todos eles, ou em sua vasta maioria, né, oriundos de um contexto específico, que no caso é o judaísmo, a gente se lembra que a Bíblia para um judeu do primeiro século não é meramente um livro para ser usado, mas é a própria gramática de interpretação e de comunicação de toda a realidade, né? Então, quando a gente fala do uso do Antigo Testamento no Novo, a gente está pressupondo exatamente isso, né? É a própria linguagem que eles usam. Eles não conhecem outro vocabulário para falar das coisas que acontecem ao seu redor, principalmente no caso do evento Jesus, né? Da sua vida, morte e ressurreição, sem
usando outro tipo de vocabulário até, né? Então, daí a sua importância, né, desse assunto. E o que é interessante nós levarmos em conta, quando nós falamos do judaísmo, né, o contexto do primeiro século, nós estamos pensando numa dimensão mosaica, multifacetada, porque a complexidade do judaísmo extrapola as nossas percepções, né? E isso é legal levar em conta, né, como você diz, né, não apenas pensar ou remeter a alguma coisa muito anterior ao autor, mas também aquilo que ele vive ali no seu contexto, não é, professor Estevão? Uhum. É difícil até caracterizar de uma maneira, vamos dizer assim, mais integrada o judaísmo no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, porque, como você falou, tem diversos segmentos, diversas variações de um mesmo tema, muitas vezes, né? Você tem os grupos sectários, obviamente, que são mais radicais, os essênios, aparentemente comunidade Qumran, né? Que produziram escritos importantes que nós temos até hoje, aí traduções até recentes desses manuscritos que foram descobertos meados do século passado e que são importantes testemunhas e comprovação de muitas coisas relativamente ao Novo Testamento e também às escrituras do Antigo Testamento, o texto de Isaías, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também pessoas dentro do contexto judaico no Novo Testamento que aparentemente têm outras percepções. Eu me lembro de uma aula uma vez em que um aluno, quando estava falando sobre teologia do Novo Testamento, sobre ressurreição, falou, mas todo mundo naquele período cria em ressurreição, né? Não, nem no próprio judaísmo havia isso. Então você tem um grupo como os saduceus, grupos principalmente de sacerdotes, né? Os controladores da religiosidade da época, do templo e tudo mais, que simplesmente ridicularizaram Jesus em relação a isso, né? Então você não tem um aspecto monolítico unificado em relação ao judaísmo. Paulo, quando se apresenta em Atos, capítulo 23, no meio de um grupo de saduceus e fariseus, ele diz, eu sou fariseu. Obviamente, provocou ali uma grande celeuma, um grande problema, porque havia uma divisão entre esses dois grupos com perfis teológicos distintos. E ele menciona a ressurreição, inclusive, né? Sim. Tô aqui por causa da ressurreição. E é uma das coisas que ele mais menciona nos seus discursos em Atos, né? Inclusive até lá no último capítulo de Atos, quando ele está com as autoridades judaicas em Roma, né? Então você não tem uma coisa unificada e que tem em vista, vamos dizer, um aspecto assim absolutamente definitivo. Você tem algumas variações aí e algumas dessas variações acabam suscitando, inclusive, contendas posteriormente no próprio cristianismo. O próprio Paulo, por exemplo, defendendo a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 4, que fala sobre a pregação dos apóstolos, que era que em Cristo há a ressurreição. Então você tem uma porção de coisas importantes aí que tem que ser levadas em conta quando nós pensamos na linguagem, no uso. Eu acho que eu concordo com o professor Bernardo, a ideia de uso do Antigo Testamento no Novo muitas vezes não sugere a coisa correta, né? Parece muito mais uma espécie de pragmatismo, quase qualquer outra coisa, né? Vou falar o que eu quero e aí eu vou usar aquilo que é útil e para aquilo que eu quero dizer. E na verdade não é isso que está acontecendo. E na realidade também a gente percebe hoje em dia, mais do que o uso, o abuso de certas coisas em relação ao próprio texto bíblico sendo mal usado, né? Às vezes até com pretensos precedentes de autores do Novo Testamento. Se esse autor usou dessa maneira, por que eu não posso inventar alguma coisa lá mais adiante, né? Então tem aí algumas coisas que às vezes vão adiante. E dentro da metodologia, né, esse tema que nós estamos pensando, nós temos essa questão da continuidade ou descontinuidade, levando inclusive em conta, professor, o que você acabou de dizer, esse uso aleatório, ou então simplesmente desconsideração de elementos que são característicos, né, da própria revelação materializada, né, como texto, né? Por exemplo, né, se
o autor está fazendo uso apologético, né? Ou seja, se ele está simplesmente fazendo uma defesa da sua posição, ou se ele considera ou desconsidera, por exemplo, o significado, o sentido. Ou seja, né, quais são os elementos que norteiam esse caráter hermenêutico? Ele faz o uso e ele aplica, ele faz um uso, às vezes, retórico, ele está ali com um objetivo, como nós podemos pensar, por exemplo, em Hebreus, né, que ele está ali persuadindo, ele está trazendo ali uma reverberação de alguma coisa muito importante para o cristianismo. Eu creio que aí a gente tem que ter cuidado de analisar os textos mais especificamente de cada um dos autores e perceber o que eles estão fazendo com as suas citações e alusões dentro do seu próprio contexto literário, né? Porque eu acho que eu estou invadindo talvez o departamento do professor Bernardo, mas Mateus, quando Mateus no capítulo 2 menciona que Jesus, como refugiado político do Egito, voltando com seus pais para a Galileia e vai morar em Nazaré, né? Então ele diz lá que se cumpriu o que os profetas disseram, né? Que ele seria chamado Nazareno. Obviamente nós não temos no Antigo Testamento um texto diretamente dizendo isso. E a gente tem que tentar entender o que é que Mateus quis dizer com essa pretensa citação. Na realidade não é uma citação. Não. Que toda vez que ele faz uma citação, das 10 vezes em que isso aparece, né, ele vai dizer o nome do profeta ou vai dizer um profeta. Aqui ele diz os profetas. Então a ideia parece que ele tem em mente aquilo que, de uma maneira mais geral, o Antigo Testamento tem em vista com a ideia de que Jesus agora vai morar, vai crescer dentro de um contexto humilde, desprezível, sem tradição, lá onde, obviamente isso é um anacronismo, onde Judas perdeu as botas, né? E ali, então, obviamente, a ideia de Nazareno é desprezível, a ideia de alguém, como Natanael comentando lá em João capítulo 1, pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Então, nós temos aí coisas que podem ser trabalhadas dentro de contextos específicos como o autor trabalhou. Não tentar ver nisso uma profecia com cumprimento diretamente ou alguma outra coisa tipológica. Eu acho que o que dificulta muito, o que confunde às vezes a cabeça do leitor contemporâneo, o leitor de hoje mesmo, é que a gente está acostumado a encarar essa coisa chamada interpretação bíblica a partir de um método específico que supostamente é todo abrangente e é aquela coisa do one size fits all, né? Tamanho único, todo mundo serve em todo mundo, então tá tudo certo. Mas quando a gente olha para as fontes, é impossível a gente encaixar esse modelo dentro daquilo que a gente vê nas evidências, porque é igual o professor Estevão acabou de mencionar. Mateus usa as fórmulas das citações, né, que a gente chama na academia, de isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, mas às vezes ele menciona o nome, às vezes não, às vezes é plural. Então, até mesmo quando a gente olha para um autor solitário ali, digamos assim, a gente vê que dentro da maneira como ele se apropria do Antigo Testamento, ou da maneira como ele fala segundo a linguagem do Antigo Testamento para falar sobre Jesus, é bastante variegado até. É uma coisa que depende muito do contexto imediato, qual que é o ponto. Aí entra a questão da função retórica, né? O que ele está querendo transmitir. E aí a gente se lembra que no contexto dos autores do Novo Testamento também existia muita fluidez nessa coisa chamada exegese, nessa coisa chamada interpretação bíblica, né? E a gente vê que os judeus também, por conta da complexidade da história pela qual eles acabaram de passar ali no período recente, eles também acabaram desenvolvendo maneiras distintas de ler e se apropriar e aplicar o texto em seus contextos históricos específicos, né? Eu acho que se a gente não presta atenção a isso, fica muito complicada essa coisa de a gente tentar entender o que está acontecendo no Novo Testamento. Então, eu diria que parte fundamental desse processo da gente compreender essa questão do uso do Antigo e do Novo é entender o contexto daquele momento, como que eles faziam isso entre os seus contemporâneos também, né?
E aí a gente vê um elemento de profunda continuidade em muitos sentidos, mas também de descontinuidade, né? E o fator de descontinuidade, é óbvio, diz respeito a Cristo, porque é isso que coloca os autores do Novo Testamento em contraste, né, com aquilo que está acontecendo em seu entorno. Podemos pensar no contraste do provisório definitivo, né? Possivelmente. Depois, né? Isso. Aquilo que nós vamos pensar depois em Hebreus, né? Isso, eu acho que a grande diferença é que o professor Estevão pode me corrigir aqui também se discordar, mas eu acho que a grande diferença entre os autores do Novo Testamento e os judeus de sua época não é necessariamente o método que eles usam, mas a convicção de que aquilo para o que as Escrituras sempre apontaram de fato aconteceu agora, na pessoa de Cristo. Então, essa é a diferença, que acaba tendo um impacto na metodologia deles, na maneira como eles vão ler também o Antigo e o Novo. Né? Mas o que faz a diferença não é uma nova teoria que eles leram na Universidade de Londres e que agora pode afetar a nossa maneira de ler, mas é um evento histórico. Jesus, esse filho de carpinteiro que todo mundo está dizendo que é o Messias, mas que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aconteceu. O que a gente faz com isso agora, né? Exato. Enquanto que todos aqueles que estão no entorno dos autores do Novo Testamento, os demais judeus, né, estão ainda especulando como é que a gente tem que esperar o momento em que o reino de Deus vai se concretizar. Né? Então, eu acho que isso é importante na hora de a gente entender. Eu não sei se eu estou... Quando você menciona isso, me vem imediatamente a lembrança, Atos capítulo 9, Paulo e a sua conversão. Quer dizer, parece, por tudo aquilo que ocorre na sequência, que fica muito claro no perfil que o próprio livro de Atos apresenta, mas também nas próprias cartas que corroboram isso, que Paulo não entendia que ele tinha que jogar fora o neném com a água do banho. Uhum. Ou seja, agora eu me desfaço de tudo aquilo que é o meu arcabouço, o meu fundamento teológico para assumir esse outro. Uhum. Você tem alguma coisa aqui que agora faz sentido. É a peça que estava faltando. Exato. Que dá sentido a todas as outras peças. Exatamente. Né? A minha mente funciona de uma maneira muito diferente, por exemplo, de pessoas que têm uma mente mais matemática. Eu não consigo nunca, eu tenho lá em casa, em cima da minha mesa, o cubo mágico. Nunca consegui fazer. E eu não quero olhar para artimanhas de como fazer isso artificialmente, sem pensar. Então, nunca consegui. Minha mente não funciona nesse sentido, mas parece que é exatamente essa a ideia. Agora encaixou-se. Cada um dos lados definidos direitinho. Jesus veio, agora tudo se encaixa. É isso, essa é a minha sensação que eu tenho com Paulo. Sim. E tudo aquilo que ele vai dizer nas suas cartas em relação à linguagem do Antigo Testamento, aos textos do Antigo Testamento, vão na direção de dizer, olha, a coisa já apontava para isso e só faltava essa peça chegar para que agora nós possamos perceber que tudo deu certo. Então, quando ele mesmo diz, eu sou fariseu, ele não estava simplesmente sendo malandro, querendo criar celeuma para poder sair ileso da situação. Um pouco de malandragem talvez tivesse, né? Mas ele estava sendo honesto. Sim. Porque era para esse aspecto que o próprio farisaísmo apontava. E faltava esse elemento que agora para Paulo cumpre esse papel definitivo. Chegou lá. É muito interessante que nessa passagem de Atos 9, obviamente a gente não tem as palavras de Paulo escritas por Paulo, é Lucas relatando ali, mas fica muito claro que a razão pela qual Paulo está perseguindo os cristãos é porque ele não aceita a ideia de um Messias crucificado e da ressurreição que acontece em um indivíduo apenas, sendo que ele se considerava o mais zeloso de todos os fariseus da sua época e tudo mais. E a gente vê uma janela para esse entendimento em Gálatas, quando ele diz que, ele cita Deuteronômio e diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, para dizer que, de fato, a compreensão da lei em relação à morte de Jesus na cruz, ou a compreensão da morte de Jesus na cruz pelas lentes da lei, é que aquilo é uma maldição mesmo, aquilo aconteceu como colocava Jesus como um maldito de Deus. Mas aí, lá em Coríntios 15, ele vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Então a gente vê, embora a gente não veja o percurso todo, a gente percebe que há de fato
um clique, assim, né? É tipo estalar coluna, assim, a coisa pá, entra no lugar e aí o Paulo entende, né? Sim. Mas talvez muito mais do que isso ainda, é essa ideia de que quando as peças se encaixam, ele olha para trás e percebe o quanto muita coisa estava fora do lugar também, Exato. né? Sim. Então, é curioso, porque nas aulas que a gente dá aqui no seminário, né, a gente tenta ajudar os alunos a entenderem duas coisas em relação a essa dinâmica do antigo e o novo, né? A gente está muito acostumado a ler o antigo como se apontasse para Jesus, no sentido de que agora o tecido do tabernáculo diz respeito à cor da pele do Messias e que era essa a intenção do pessoal. Tava todo mundo esperando Jesus, né? Ou o servo sofredor de Isaías, como se Isaías estivesse imaginando o menino Jesus ali e tal. Tipo unanimidade, assim, né? É. Que é exatamente o contrário disso. Ou tipo psicografia mesmo, né? Os caras do Antigo Testamento estavam escrevendo e eles estavam literalmente falando de Jesus de Nazaré, né? Mas quando a gente percebe que esse processo é um pouco mais complexo, a gente descobre que sim, os autores do Novo Testamento já liam o Antigo como apontando para uma realidade, mas também o percurso inverso. Quando eles olham para Jesus, eles precisam voltar para o Antigo Testamento de novo, para aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, mas eles chamavam simplesmente de Escritura, né? Eles também agora precisam olhar para trás e perceber, peraí, então quer dizer que o servo sofredor não era Israel, meramente. Estava falando dessa figura messiânica, né? Do libertador que cumpriria os propósitos redentivos de Deus por meio desse processo e tudo mais, né? Aqui tem se você me permite, Claro. Bernardo, tem uma deixa muito interessante que você colocou, que me remete para Oscar Cullmann, Cristo e o Tempo, que é um dos livros mais importantes dele, em que ele fala sobre essa ideia de que nós temos uma história, você entende bem disso, né? O enredo da salvação. Olha aí, ó. De uma história que perpassa a Bíblia toda e que tem em Jesus, obviamente, o seu eixo, o seu ponto central, culminando aquilo que o Antigo Testamento trabalha e abrindo para o reino e a eternidade, dali em diante. Mas a ideia é de você olhar para o Antigo Testamento e perceber que existe uma história em andamento que precisa ser claramente percebida a partir de todos os seus desdobramentos. Ela tem, e aí os grandes problemas no período interbíblico de tentar entender essa história, porque a volta do exílio significa o estabelecimento do reino, o restabelecimento do reino de Davi. Vai chegar lá, o Zorobabel é o cara, né? E assim por diante. Depois da dinastia dos Asmoneus, por exemplo, que foi uma coisa muito importante. Aí vem os romanos. E depois vem os romanos. Sim. Caramba, e agora? Bagunçou tudo. Então, o Cullmann faz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, a história tem que ser entendida no Antigo Testamento até a ideia de um reducionismo. Você começa grande, né? Céus e terra, humanidade, Israel, mas aí você vai chegando nos fiéis de Israel, no remanescente fiel, até você chegar no único. Sensacional. Aquele que é Israel. E que é obediente a Deus, como Adão nunca foi, exatamente, mas também como Israel no deserto não foi. Então, nesse único, nesse reducionismo, até chegar em Jesus, que é identificado com Israel, você tem o centro, culminância dessa história e abre para o outro lado. Dali você abre para a igreja, o Israel inclusivo, gentil e judeu, e você abre para a nova humanidade, você abre para novos céus e nova terra. Então você tem assim um panorama importante aqui de tentar integrar essas coisas. Claro que isso aqui é uma coisa metafórica, né? Obviamente. Mas eu imagino que seja mais ou menos esse o contexto no qual os autores no Novo Testamento estão inseridos. Eles agora reconhecem, puxa, essa história agora faz sentido, quer dizer, esse servo sofredor, é sofredor por quê? Porque ele era mau? Não, porque ele assume esse papel aqui, porque só resta ele, no meio dessa confusão toda dessa história aqui. Então aí a coisa abre para o outro lado. Professor Estevão, interessante voltar numa citação, Estevão, que você
disse agora há pouco, que é aquilo que acontece em Paulo e com Paulo, na estrada de Damasco, né? O homem que tem sangue nos olhos, faca nos dentes, na verdade, e que estava sustentado pelas Escrituras. Isso. Até que ele tem um encontro com aquele que em todas as coisas converge nele. Olha que interessante, né? E outra coisa interessante, né? Pegando uma fala sua, que é a questão de sustentar realmente, né, o seu pensamento, a sua teologia nas Escrituras. Eu sei que pode parecer óbvio, mas como dizia agora há pouco, não é tão óbvio, porque a tendência hoje é fazer a teologia da teologia. Só que a nossa proposta é primeiro entender, como você disse, Bernardo, o texto, no seu contexto, né? E também a sua complexidade, mas levando em conta, né, o elemento unificador desses elementos. Não, é isso, é isso. Uma coisa que me veio à mente agora, conforme eu ouvi vocês falarem, é o filme O Sexto Sentido. Vocês assistiram esse filme? Do Bruce Willis? Eu adoro usar esse exemplo nas aulas, porque você só entende o filme naqueles 5 minutos finais mesmo, quando... E aqui eu vou dar um spoiler para quem tá ouvindo, tá? Se você não quer spoiler, passa aí uns 2 minutos para frente, tá? Mas o personagem interpretado pelo Bruce Willis está morto. Ele descobre que ele está morto no final. E o tempo todo ele estava vendo morto, né? Então, assim, o filme é um suspense, assim, danado, que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele conversa com esse menino, que também está morto, né? Se não me engano, ou não? Eu acho que é isso, né? Ele fala com os mortos o tempo todo. E aí ele descobre, no final, que ele está falando com os mortos o tempo todo. E aí o próprio filme faz uma recapitulação breve, assim, das cenas, né? Que o cara lá... É detetive, se não me engano? Faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu acho que ele é um detetive, do Bruce Willis, né? E aí ele olha pra trás e fala, puxa, então era isso que estava acontecendo naquele momento. A impressão que eu tenho é que os autores do Novo Testamento, os discípulos, até mesmo os 12 ali, eu acho que foi isso que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Até a ressurreição eles estão operando dentro de um paradigma. Pedro, aliás, não nega Jesus por mera covardia. Ele nega Jesus porque quando ele vê Jesus sendo entregue, ele, de fato... The dream is over. The dream is over. Entra em parafuso. Como assim? Várias vezes eu vi ele dando evidências de que ele é o libertador do povo. Como é que agora ele se entrega para morrer, né? Então, quando ele diz para a serva do sacerdote ali que eu não conheço esse homem, tinha um fundo de verdade naquilo, né? Eu não conheço esse cara mesmo. Mas aí, quando vem a ressurreição, é como se ele olhasse para trás e falasse, cara, então era isso. Então era tudo isso. Para usar a linguagem do Paulo, é o mistério, né, que foi revelado definitivamente de uma vez por todas na pessoa de Cristo, no evento Jesus. Né? Me lembrei dos caminhantes da estrada de Emaús. Também. Não ardia o nosso coração. Exatamente. E ali é curioso que Jesus não fala para Cleopas e seu companheiro assim, hello, estou aqui. Vejam, ressuscitei, toca na minha mão, que nem ele fez com Tomé, né? Ele reconta as escrituras. Exato. Ele reconta a história, começando por Moisés, os profetas, passando pelos salmos. Antes de ser identificado por eles como Jesus. Isso. Então, a importância epistemológica, eu diria até, de a gente compreender o Antigo Testamento como esse enredo, agora que ganha sentido, ganha plenitude no evento Jesus, e sem o qual é simplesmente impossível a gente perceber em sua completude a realidade da ressurreição de Jesus. Né? Isso também é importante para colocar, talvez adequadamente, uma outra questão que muitas vezes surge. Quantas vezes eu já ouvi de alunos e de outras pessoas indagando depois de falar alguma coisa do Antigo Testamento, mas como os judeus não entenderam isso? Você não pode ignorar o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. Palavra da cruz é loucura, é escândalo e é loucura. A não ser, obviamente, que isso seja entendido espiritualmente a partir da mensagem agora ativada pelo Espírito Santo, as pessoas não vão compreender, nem o judeu, nem o grego, né? Nem o gentil. Então, talvez a gente, muitas vezes, é um tanto quanto antissemita, né? Até falando esse tipo de coisa. Com certeza. Como se a gente tivesse tido uma resposta melhor que a deles. É claro, nós estamos mais preparados para isso, né?
nunca lemos Romanos capítulo 9, por exemplo, né? Nós estamos melhor preparados. Obviamente que não. Bem, se Paulo não tivesse a experiência, ou seja, né, Cristo lhe tocou, né? Como diz a música, né? Cristo tocou Paulo. Acho que assim, essa dimensão da revelação do Cristo, né, ponto de convergência, né, para um Paulo competente, né? Porque ele vai dizer, ele tem um currículo, não é? Paulo não tem um currículo? Tem um currículo, ele conhece o Antigo Testamento. Inclusive, ele faz o uso, aquilo que você disse no início, ele faz o uso do Antigo Testamento. Porém, né, se perde, né? Ou seja, se perde na complexidade desse judaísmo, eu vou usar uma palavra não muito boa, pulverizado, né, do primeiro século, né? O Paulo, ele não tem um encontro com Cristo na biblioteca, né? Fazendo os exercícios de exegese. Isso é importante para nós que estamos 2000 anos distantes do texto. Importante não, é essencial, né? Imprescindível. Mas o que muda o Paulo é o encontro com Cristo. É isso. E aí ele olha para trás, e aí ele vai para a biblioteca, para a gente usar Vamos dar valor para a biblioteca. Vamos dar valor para a biblioteca, sim. Aí ele vai para a biblioteca e ele vai olhar para aquilo que ele entendia e vai perceber, não, peraí. É o tal do tipo e antitipo, né? A coisa real veio, agora eu vou olhar e redescobrir onde é que estavam os precedentes para isso. Na Bíblia que eu li desde a minha infância, o Sanders diz que o Paulo ele suspeita que o Paulo tinha o texto hebraico memorizado, né, de toda a lei dos profetas, enfim, né, não dá pra gente comprovar isso, mas e é um cara como Sanders que diz isso, né, que não tem interesse nenhum. O fato de Paulo muitas vezes citar o Antigo Testamento parafraseando o texto hebraico, em grego, né, talvez ateste a isso. E ele às vezes é palavra por palavra da Septuaginta, às vezes é simplesmente uma paráfrase, enfim. Mas por que eu tô dizendo isso mesmo? Perdi o fio da meada. Porque ele que conhecia tão bem a Bíblia é forçado a voltar e agora perceber onde é que esse tipo e antitipo, essa relação do tipo e do antitipo já estava presente ali, né? Quer dizer, a solução para o problema não é vamos entender direitinho como eles usaram o Antigo Testamento no Novo. A solução, na realidade, é essa ideia revolucionária de que o cristianismo só existe porque Jesus ressuscitou dos mortos. O cristianismo tinha tudo, mas tudo mesmo para dar errado. O mestre morre na cruz. Quantos crucificados a gente menciona nos nossos livros de história? Sim. Pois é. Os discípulos de Emaús estão voltando para casa porque o sonho acabou, né? Desapontados. Passados 3 dias, tem umas mulheres que dizem algumas coisas, inclusive a expressão grega é leros. Isso, lero das mulheres, né? Dizendo que ele, desculpe as mulheres, né? Mas que ele ressuscitou, que o corpo não está lá mais, né? No sepulcro. Na realidade, quer dizer, não é simplesmente conhecer as Escrituras que vai fazer com que alguém reconheça que Jesus, a ressurreição, é que fez e continua fazendo toda a diferença hoje também. E os autores, eles abriram mão de todos os recursos tendo essa perspectiva, né? Quando a gente fala, por exemplo, que eles fizeram uso das citações, das escritos ipsis literis ali, mas também essa questão, Estevão, que você coloca, né? Da paráfrase, ou simplesmente de fazer uma alusão, mostra de fato a competência, hoje se fala em ecos, né? Né? O uso do eco, ou então da tipologia, da figuração, de qualquer maneira, né? Esses autores, eles têm o esforço, eu gosto da sua fala, né? Cristo me tocou, agora eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, agora eu devo e procuro entender a revelação. E aí, claro, nós estamos pensando nesse processo dessa continuidade, ou seja, da importância de se estudar o texto, né, profundamente, não apenas, né, do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista devocional, né, para alimentar, para encher o nosso coração. Eu que não sou teólogo sistemático, mas lembrei agora do Anselmo, né? Eu creio para poder entender. Pois é. De repente é isso que acontece com os autores do Novo Testamento também. Quer dizer, eu creio, Jesus ressuscitou, agora então eu estou entendendo a partir desse ressurreto como é que essa história veio a ponto, até esse ponto que nós estamos. Talvez caiba aqui, eu não sei se vocês me permitem, mas talvez caiba aqui a gente esclarecer o que a gente quer dizer com o termo
tipologia, porque a gente usou várias vezes, eu percebi, É a questão do tipo e do antitipo, e eu acho que tem tudo a ver com isso. Por que os autores do Novo Testamento são forçados, por que os primeiros discípulos são forçados a voltar para a sua escritura e reler tudo aquilo à luz da ressurreição? Porque eles são judeus, né? E todo judeu, pelo menos ali no primeiro século, aqueles que tinham essa inclinação mais escatológica, todo judeu dessa linha, né, tem a convicção de que aquilo que Deus fez no passado, ele vai seguir o mesmo padrão para fazer no futuro, porque o seu caráter não muda, é perfeito, é constante. Então, se a ressurreição de Jesus acontece agora como o ato definitivo de Deus para a salvação do seu povo e da humanidade, do cosmos, isso necessariamente precisa me levar a olhar para trás e identificar onde é que estava esse precedente. Não é à toa, e a gente vai falar sobre isso, eu acho, eu e o Marcos, mais especificamente sobre Mateus, num próximo episódio, Isso talvez. mesmo. Não é à toa que os evangelistas vão retratar o início do ministério de Jesus nos termos do êxodo, da história de Israel, lá do Antigo Testamento, no Pentateuco e tudo mais. E aqui é importante que o ouvinte saiba que a maneira como os autores do Novo Testamento se aproximam e releem o Antigo Testamento é com essa convicção de que o que aconteceu agora com essa figura chamada Jesus de Nazaré é o cumprimento de um longo percurso revelatório por parte de Deus. Voltamos à história, né? Voltamos à história, exatamente. E voltamos à necessidade de a gente perceber que o que dá coerência às Escrituras é a revelação da pessoa de Deus, do caráter de Deus, e que, portanto, por conta dessa convicção, eles são forçados a olhar para trás e falar, não, peraí, então o que a gente olhou que a gente não percebeu? E aí, quando eles olham para trás, eles resgatam, talvez, eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas eles olham para trás e resgatam essas correspondências para dar um senso de continuidade, porque, de fato, esse senso de continuidade já estava presente, mas eles que haviam perdido de vista, né? Então, por tipologia, o que a gente quer dizer é isso, né? É o tipo e antitipo, é um evento passado que encontra uma correspondência no presente, no caso aqui, definitivamente na pessoa de Jesus, mas que tem como base essa convicção de que o caráter de Deus não muda. É por isso que os profetas podem falar do futuro, né? Não é porque eles têm o dom da psicografia, né? Sei lá, Nostradamus, isso, né? Nostradamus não psicografou, eu acho, enfim. Mas não é por isso. Eles conseguem falar do futuro porque eles sabem que Deus não muda. Que se ele fez no passado, ele vai fazer de novo, porque ele é o mesmo, né? E aí, quando vem o evento Jesus, eles descobrem, cara, era para isso aqui que tudo apontava. Então vamos olhar para trás e vamos rever. Por isso o autor de Hebreus pode terminar o seu livro dizendo, Jesus é o mesmo. Exato, ontem, hoje, para sempre. E é importante, né, para o ouvinte, que nós sustentamos, né, o nosso entendimento do Theopneustos, né, que toda passa grafia Theopneustos, toda a escritura é inspira, nós entendemos na insuflação do Senhor, né. E uma outra coisa, espero que caiba aqui, é a questão do está escrito, né, graptai, usado no tempo perfeito, olha que interessante, né, um tempo que nem tem correspondência no português, que estabelece o aspecto resultante de um ato completo no passado. Continuidade. Outra coisa, está materializado. Olha aqui, eu acho isso sensacional, né? O fato de nós termos um texto complexo, hein? É complexo, estudar, como o professor sempre diz, né, professor? Estudar o texto é estudar uma complexidade, estilo, de caráter, né, de conteúdo, enfim, né, de maneira como você coloca, na maneira como um autor, o outro usa, mas não tem como escapar, né? Nós temos que nos alimentar das escrituras sagradas. E no fim das contas, isso tudo aqui que a gente está conversando, somente enfatiza e alimenta ainda mais essa noção de que nós não podemos olhar para o Antigo Testamento como sendo alguma coisa que é a penúltima palavra de Deus, mas ela é tão importante. Sensacional. É isso. Porque ela dá exatamente esse fundamento para a última palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho, né, pelo qual ele nos falou nos últimos tempos. Então, precisamos olhar para o Antigo Testamento a partir desse tipo de perspectiva. E talvez aí a gente vá
usá-lo melhor, né? E não abusá-lo. Agora, mas no nosso meio evangélico, hoje nós temos um problema de dicotomia, né? Por exemplo, algumas linhas evangélicas que só usam o antigo, porque projeta imagem na cabeça das pessoas. Sim. Outras, eu conheci, inclusive, né, um expositor que dizia o seguinte: esquece o Antigo Testamento, olha isso. E como é que fica, então, né, o Novo Testamento recheado de uso da tipologia, como você falou, das citações, das alusões, dos ecos? Mas isso é importante que você está dizendo agora, por quê? Porque existe uma nova vertente, principalmente nos Estados Unidos, teológica, e que está preconizando exatamente isso. O Antigo Testamento pode ser dispensado, pode ser colocado na prateleira. É um marcionismo, revival do marcionismo. Boa. E eu estou falando de grupos evangélicos, Sim, não estou falando de grupos sectários. Tem um pastor muito influente lá na América do Norte que, acho que faz uns 2 anos atrás, não, um pouco mais, acho que uns 3, 4 anos atrás, disse que a gente tem que se livrar do Antigo Testamento, a gente não precisa... É o marcionismo. E aí a gente olha para Jesus chamando Deus de meu pai, né? Que Deus é esse, né? E o tempo todo citando o Antigo Testamento como palavra de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento e vê Jesus chamando Deus de pai, como é que nós entendemos esse pai? Pois é. Sem olhar para o Antigo Testamento. Pois é. Como é que nós podemos entender atributos de Deus, tanto das mais variedade, de que muitas vezes a teologia sistemática apresenta, né? Comunicáveis e incomunicáveis e assim por diante, né? Sem olhar para o Antigo Testamento. Não é possível. Não dá. Então, que nós ensinemos da maneira adequada, a partir do Novo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento também nos apresenta, né? O nosso tempo já está encerrando, mas eu quero reforçar o conceito e o compromisso que nós temos como instituição de sempre expor o texto no seu contexto de origem. Por isso, o Seminário Servo de Cristo valoriza muito o ensino das línguas originais, até porque, né, não existia a língua portuguesa, a alemã, né, no primeiro século, não tem como. Esquece, falácia, falar em exegese, sem falar do conhecimento das ferramentas adequadas, né? E, além disso, também, a importância de ter o texto como esse alimento diário, né, que nós estamos falando aqui, né? Essa ideia de arder o coração. Bom, a área da Ampulheta está acabando, né? Eu quero agradecer, puxa, que privilégio que vocês me dão de poder estar com vocês. Deixo as considerações finais, né? Primeiro para o professor Estevam, depois o professor Bernardo, e eu encerro. Eu agradeço a possibilidade de conversarmos aqui em conjunto, a partir de um ambiente tão bom como esse nosso aqui no Seminário Servo de Cristo, com amigos, né? Com conversa de amigos sobre assuntos tão importantes quanto esse, a respeito do Antigo e Novo Testamento aqui, essa integração das coisas. Eu digo mesmo, e a honra sempre é minha, o privilégio sempre meu, muito bom estar aqui com vocês, maravilha. E fica aqui mais uma vez o encorajamento para os ouvintes se aprofundarem no assunto. Sem isso aí, olha, eu vou falar, sem isso não resta muita coisa, eu acho. Então eu quero agradecer você que nos ouve, é sempre um privilégio poder servir. Eu acho que essa é uma característica nossa aqui, de servir até o nosso nome, né? Servo de Cristo. Muito obrigado, que o Senhor siga abençoando você, sempre sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.